Para mim conseguir falar sobre a jornada do homem ou da mulher cristã, ou do homem ou da mulher de Deus, e quando eu falo cristão, né, homem cristão, mulher cristã, eu não estou me associando a nenhuma religião, cristianismo, catolicismo, não, mas estou falando simplesmente daquele homem, daquela mulher que crê em Cristo, eu preciso falar da minha história. A minha história ela é um exemplo perfeito para mostrar para você qual que é o processo completo da conversão de um homem quando ele está no mundo, Deus se revela para ele e começa todo o processo de mudança na vida dele. Antes disso, eu preciso contar para você de forma bem resumida. Eu lembro que, acho que até os meus 12, 13 anos, a minha mãe, ela congregou a vida toda na Assembleia de Deus. E eu lembro que, quando eu era pequeno, acho que até meus 12, 13 anos, a minha mãe chegou a me levar na igreja praticamente sempre que ela ia, ela me levava. E isso não causou em mim nenhum impacto, nenhuma mudança. Primeiro que eu acho que era muito novo, 12, 13 anos, certo? E segundo porque eu não ia pela minha própria vontade, minha mãe me levava. E aí quando eu comecei a ganhar uma certa maturidade, eu lembro que eu parei de ir, né? E eu não comecei mais a acompanhar minha mãe, certo? E aí o que aconteceu? Passou-se todo esse tempo, minha mãe no caminho e eu no mundo. Minha mãe no caminho e eu no mundo, certo? Meu pai, ele também ia, mas eu não sei, assim, o meu pai, se ele realmente teve uma conversão verdadeira, sabe? Ao longo da vida dele. Sinceramente, eu não posso afirmar. É muito difícil afirmar que minha mãe ou que meu pai teve uma conversão verdadeira, né? Mas você lembra vamos dizer assim, quando você começa a olhar para a conduta que seu pai tinha, que a sua mãe tinha, ou uma pessoa que você tinha como referência, você consegue ter uma noção quando você também está no caminho, você consegue ter um termômetro, uma base. Mas aí eu lembro que foi exatamente aos meus 35 anos, 2021, né, caminhando para 36 anos, ou seja, 2021, que Deus começa a se revelar para mim, tá? E entenda que essa ideia esse termo, Deus se revelar, não é necessariamente ele falar, Daniel, eis-me aqui, né? Não. Basicamente, Deus começa a mostrar para você através da palavra, através de pregações de homens realmente temente a Deus, através de pessoas que vêm te entregar às vezes uma palavra, começa a mostrar para você que sua vida está errada. E a gente sabe, acredito todo mundo, que tem um conhecimento básico se a sua vida está correta ou não diante de Deus. Pelo menos o básico todo mundo tem. Todo mundo sabe que adulterar é pecado, né, que prostituição é pecado, que idolatria é pecado. Eu acredito que pelo menos a maioria sabe, certo? Ainda mais quando nós estamos falando de um país cristianizado, que é o Brasil. E aí acontece que Deus, em 2021, Deus começa a se revelar para mim. E aí vem um ponto interessante. Ele começa a se revelar para mim e eu começo a sentir um desejo de mudança. A pergunta é: será que esse desejo de mudança foi próprio meu, foi da minha própria natureza humana, ou será que Deus implantou isso no meu coração? Existe uma passagem que fala que Deus ele escolheu os que são dele, né, os escolhidos, desde a fundação do mundo. Isso é muito forte, porque desde a criação Deus já selecionou aqueles que são e que não são do caminho, entende? Então entenda que existe sim, eu acredito que uma predisposição do homem, do indivíduo, de querer andar nos caminhos do eterno, mas eu acredito que existe também uma pré-seleção. É difícil muito falar sobre isso. Se eu começar a falar sobre isso aqui, nós vamos entrar em muitas filosofias e a gente não vai chegar a nenhuma conclusão interessante que é importante para a nossa conversão, para a nossa vida com Deus e para a nossa salvação. Observa que o mais importante que a gente deve focar não é em filosofias, qual que era o tamanho do cabelo de Sansão, qual que era a medição da força de Sansão, né? Quantos homens Davi matou numa batalha. A gente deve focar para nossa naquilo que é importante para a nossa salvação. E todos esses relatos, essas histórias, essas filosofias são legais, mas isso não vai impactar em nada na sua salvação. Então, o que eu vou trazer para você aqui agora, basicamente, é a minha jornada, que está em andamento ainda, então eu não tenho nenhuma garantia ainda que eu vou ser salvo, eu preciso me manter num caminho, e assim é uma das coisas que eu mais peço a Deus, basicamente, todos os dias na minha oração eu falo, Pai, me ajuda a chegar até o final, fiel ao Senhor, nos teus caminhos e não se afastar de ti, porque você pode tropeçar no meio do caminho, você pode começar bem e terminar errado. Por exemplo, o rei Saul, ele começou bem. Quando você lê ali no livro do 1 Samuel, 2 Samuel, você vê que Saul começa bem o reinado dele. Ele começa legal, ele começa obedecendo, ele começa bacana, só que aí no meio do caminho ele começa a se desviar. Ele fica orgulhoso, ele para de obedecer a Deus e, bem, dá ruim, né? Saul, ele tirou a própria vida, então acho que você não tem dúvida para onde Saul foi, né? Então, observa que a gente não só deve começar, mas a gente deve se manter até o final. Isso é muito importante. Como o Paulo falou, né? Eu esmurro a carne para não correr em vão, entende? Então existe um risco, sim, de a gente começar bem e terminar ruim. E tem um monte de histórias de homens e mulheres que começaram bem e terminaram ruim. E eu acredito que assim como eu, você também não quer começar legal e terminar ruim, entende? E tem um processo, a gente tem uma jornada, e é essa jornada que eu vou descrever aqui para você. Então olha só, basicamente eu estava no mundo, tá bom?
E aí, de repente, Deus ele começa a se revelar para mim. Então, você está no mundo, Deus se revela para você e você tem um ápice de consciência, né? Consciência de que você está no mundo, vivendo uma vida de pecado e que se provavelmente você via óbito naquelas condições, você ia morrer, você vai perecer, você vai para o inferno, certo? Esse é o primeiro passo. Então, através da revelação de Deus e da consciência da vida que você está tendo, ou seja, da vida de pecado, começa o processo de Teshuvá, que é conhecido em hebraico, que nós conhecemos como, por exemplo, retorno, ou seja, começa o processo de quê? De arrependimento e mudança. E tente que esse processo de mudança, de arrependimento, ele leva um tempo. Você não é alcançado por Deus hoje e você muda totalmente a sua conduta de vida amanhã, entende? Existe um tempo, ou seja, é a jornada, é a sua jornada. E é muito importante que essa mudança sua, para você alcançar o mínimo que é aceitável aos olhos de Deus, entende? E você alcance isso com vida, porque senão foi em vão, entende? Então, uma vez eu estava orando com os irmãos da fé, inclusive eu vou divulgar aqui o canal, irmão Felipe Cunha, né? Se você colocar aí aqui Rocha Felipe Cunha no YouTube, nas pesquisas vai aparecer o canal dele, é um irmão temente a Deus, um homem de Deus. Deus usa muito ele para falar comigo, tá bom? Já tive várias experiências com Deus através do irmão, tive experiência com Deus de outras formas também, outras pessoas, outras experiências, sem depender de terceiros, mas Deus já usa ainda, né? O irmão muito para falar comigo, tá? Rocha Felipe Cunha, pesquisei o canal dele, tá bom? E basicamente, então, você está lá, você está no mundo, Deus se revela para você, você começa a ter consciência da sua vida mundana, da sua vida de pecado, que se você morrer naquelas condições, você vai para o inferno, e aí você começa o processo de mudança, de arrependimento. Entende que o verdadeiro arrependimento, ele traz mudança. Não adianta eu falar, por exemplo, eu me arrependi, mas eu continuo, por exemplo, bebendo, eu continuo mentindo, eu continuo roubando, eu continuo enganando, eu continuo, por exemplo, agredindo minha esposa. Não é o meu caso, estou usando aqui só uma referência, tá? Ou seja, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele traz o quê? Ele traz mudança, tá bom? E aí, nesse processo de mudança, né, ou seja, de obediência, porque a partir do momento que você reconhece o erro, você começa a mudar, e a mudança é o quê? A mudança ela acontece através do arrependimento e da obediência, entende? Então Deus vai falar para você, vai te mostrar, ó, isso está errado na sua vida. Você sendo obediente, você tira aquilo da sua vida. E acontece que assim, o que acontece? Que muitas pessoas que se consideram, às vezes, no caminho, às vezes a pessoa ela vai a vida toda para uma igreja, para uma instituição religiosa, e ela nunca teve uma experiência com Deus. Nunca Deus usou ninguém para falar com ela. Nunca ela teve uma revelação, nada chega na vida dessa pessoa. E aí a pessoa ela fica frustrada. Mas entenda que se Deus não está se revelando para você, existe alguma coisa na sua vida que você precisa mudar, que você tem essa consciência que você precisa mudar e você não mudou. Porque você só consegue ter uma caminhada constante com Deus através do processo de obediência. Então Deus mostra para você que algo está errado na sua vida, você obedece, você dá um passo a mais. Você abre mais uma porta para mais uma jornada de experiências com Deus. Deus mostra para você, isso aqui está errado, você muda, você abre mais uma porta. Imagina que você está aqui num ponto A, Deus está num ponto B, e existe uma série de portas que te impede de chegar até o Criador. E o que são essas portas? As portas são basicamente os pecados, né? São as coisas que afastam o homem de Deus. A idolatria, a mentira, a prostituição, a lascívia, o adultério, certo? Então, a partir do momento que você sabe, por exemplo, que você estava vivendo um relacionamento mundano, né, que é conhecido basicamente como relação sexual ilícita, ou seja, aos olhos de Deus, qualquer relacionamento que não é entre marido e mulher, casamento, é pecado, é errado, não é um casamento, não é um relacionamento bíblico. E aí você corrige aquilo. Isso aconteceu comigo. Eu estava num relacionamento mundano, eu tive minha vida toda de relacionamento mundano. Um dos primeiros processos que foi de mudança na minha vida, em 2021, foi Deus colocando na minha vida, uma esposa. E eu pedi para ele, falar, Senhor, coloca o Senhor na minha vida, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher serva do Senhor. Porque se eu for escolher, eu vou escolher de acordo somente com a carne, entende? E Deus colocou na minha vida, pouco tempo depois, não demorou, uma mulher na qual eu me casei com ela, já estou com ela até hoje, nós temos 3 filhos e com fé em Deus nós vamos até o final da nossa vida. Então, observa que a primeira grande mudança que aconteceu na minha vida quando eu saio do mundo e começo a andar nos caminhos do eterno foi o meu casamento. Antes disso, o que eu tinha? Namoro. Namorava aqui, namorava ali. Né? Tinha até uns namoros longos, mas era namoro, é relacionamento mundano. Não tem um verdadeiro compromisso aos olhos de Deus. Você evita filho é pecado, entende? Então, esse é o processo, tá? Então, você está no mundo, Deus se revela para você, Deus vem um quebrantamento para a sua vida, que você está no erro, você começa a mudar, começa a obedecer, você começa a galgarear degraus diante do Criador, certo? E é por isso que você começa a ter experiência. Então, assim, eu tenho experiência praticamente toda semana com Deus. Dias atrás, acho que 2 dias atrás, Deus me deu uma palavra, né, acerca da minha vida profissional.
sabe? Mas para você ter essas experiências, precisa estar no caminho, estar na obediência. Então, se Deus mostrou para você, ó, isso aqui está errado na sua vida e você não muda, você fica travado ali. E, cara, você pode passar 20 anos, você não sai daquela condição. E dependendo daquele pecado, ainda você pode ir para o inferno. Entende? Então, uma caminhada com Deus é você estar pronto para renunciar a tudo aquilo que você vai precisar renunciar. E cada um vai ter um tipo de renúncia diferente. Outros, por exemplo, têm a idolatria do futebol. O futebol é uma idolatria. Goste ou não, queira ou não, o futebol é uma idolatria. Né? Então, você precisa, não só o futebol, outros esportes, mas o futebol, ele se destaca. Né? Então você precisa renunciar a isso. Você escuta música secular, música mundana, rock and roll, música eletrônica, isso é coisa secular, é coisa do mundo. Escutava rock and roll, música eletrônica, entende? E aí você vai mudando, e tudo isso Deus foi mostrando para mim, tá? Tudo foi acontecendo aos poucos. Por isso do processo da jornada, ela leva um tempo, tá bom? Então, basicamente, quando você pensa nas renúncias que acontecem, que deve acontecer na vida de um homem ou de uma mulher, temente a Deus, de um homem ou de uma mulher cristão, basicamente quando se trata, por exemplo, do caráter, da formação humana, da pessoa, né? Eu até coloquei aqui para mim não esquecer algumas coisas, por exemplo, a idolatria, a mentira, o adultério, as relações ilícitas, ou seja, relações sexuais ilícitas. O que são relações sexuais ilícitas? Qualquer tipo de relacionamento sexual que não está dentro do casamento. E também tem a conduta entre o homem e a mulher dentro do casamento. Eu não vou me aprofundar nesse tema aqui. Se você quiser, eu posso me aprofundar nesse tema. Comenta aqui na descrição sobre qual que é a conduta correta do homem e da mulher cristã dentro do casamento, tá bom? Porque existe também. Não caia naquela ideia que entre quatro paredes, marido e mulher pode fazer tudo. Não, isso é loucura, isso é mentira, tá? Tem muitas coisas que a gente não pode fazer, mesmo sendo nossa esposa ou nosso marido, tá bom? E isso também foi um processo que a gente mudou, eu e minha esposa, dentro do nosso casamento, entende? Então tem a avareza, a língua maledicente, né? Ou seja, falar mal do próximo, certo? Masturbação, pecado, e vai embora. A lista é grande, vai embora, tá bom? E aí tem também, por exemplo, as renúncias das impurezas da vida, né? Então, por exemplo, a alimentação, eu já falei sobre a carne de porco, eu já compartilhei aqui num vídeo anterior, alguns vídeos atrás, sobre a experiência que eu tive com Deus acerca da carne de porco, e a carne de porco, ela era, para mim, a carne preferida. Quando eu vejo alguns religiosos usando, por exemplo, duas passagens para defender o consumo da carne de porco, falando que Cristo aboliu essa lei da carne de porco, é mentira, e as duas passagens não têm realmente qualquer fundamento, porque quando você começa a ler, você lê o texto até o final, e não somente o texto resumido, você vê que Cristo não está falando da carne de porco por si só, tá bom? Enfim, mas se você ainda tem alguma dúvida, tem um vídeo aqui no meu canal que fala sobre a carne de porco. Eu tive uma experiência fantástica com Deus acerca da carne de porco. Eu já contei essa experiência aqui também, tá bom? Então você tem, por exemplo, você tem que se libertar do álcool, das drogas, música mundana, futebol, roupas sensuais. Eu, por exemplo, só andava de bermuda e regata, né? Entende? Eu só andava de bermuda e regata, tá? Na época ainda, inclusive, eu puxava ferro, fazia mais exercício que hoje. Hoje praticamente estou sedentário. Então eu tinha um físico muito mais, digamos assim, atlético que hoje. E eu só usava regata. Agora tá um calor lá fora. Era regata e bermuda. Agora eu estou de calça aqui e camiseta. Entende? Tá? Então, é esse processo que vai fazer você crescer na caminhada, tá bom? Honrar pai e mãe, honrar marido, honrar esposa, né, amparar o necessitado, honrar o seu patrão ou honrar o seu funcionário, muito importante isso, você honrar seu patrão, você honrar seu funcionário se você é patrão, tá bom? Pagar certinho os direitos do seu funcionário, pagar as férias, pagar o 13º, não ficar sonegando imposto, tudo isso certinho para você estar realmente com a vida alinhada com Deus, tá? E às vezes você vai ouvir falar assim, mas pagar todos os impostos a gente não vai para frente. Cara, será que Deus não é capaz de fazer você com a sua empresa prosperar? Será que se você está sendo obediente a Deus e também a uma lei humana, que é pagar os impostos, será que Deus não pode fazer você prosperar? Quem faz o homem prosperar também é Deus, né? O homem pode prosperar sem a bênção de Deus, vamos dizer assim, por permissão dele, pode, mas se quer prosperar, você que está no caminho, eu que estou no caminho, a gente quer prosperar com o quê? Com a bênção de Deus. Tem uma passagem que fala assim, não vou me lembrar agora qual é o texto, mas você vai pesquisar, você vai achar. Eu acho que não sei se é em Salmos. Deus enriquece o homem sem causar males, entende? Então, se é esse tipo de riqueza que você tem que buscar, se é o que você quer, tá bom? Beleza? Então, é pagar os seus impostos, ou seja, é uma lista grande. Então, olha só. Então, o que eu estou compartilhando com você aqui, eu estou vivendo, eu vivo esse processo aqui. Eu passei por esse processo, porque eu já estou no caminho, mas eu estou dentro desse processo. Então, olha só, 2021 Deus se revela, eu estou no mundo. Tomava minha cerveja, escutava meu som, meu rock and roll, minha música country americana, de vez em quando eu gostava de fumar um charuto cubano, certo? Tô jogando limpo aqui. Tinha meu relacionamento mundano de quase 6 anos que não dava em nada, a gente evitava filho, essa é a verdade.
E aí Deus começa a se revelar para mim, começa a sentir aquele desejo, falar, cara, eu tô no mundo, eu preciso mudar. Entende? E aí começou a minha mudança. E aí começou uma das primeiras coisas que foi acontecer na minha vida foi meu casamento com a minha esposa. Eu tive uma experiência, como eu falei, fantástica da carne de porco. Por que fantástica? Porque eu tive uma resposta instantânea de Deus sobre a carne de porco, e não foi sonho, visão, nada, foi uma resposta instantânea. Deus usando o irmão da fé, tá, sobre a carne de porco. Inclusive, o irmão Felipe Cunha, irmão Rocha Felipe Cunha, na época eu nem conversava com o irmão, nem conhecia o irmão, era primeiro, acho que a primeira vez que eu estava assistindo uma live dele, se não uma segunda vez. Tá bom? E várias coisas Deus foi mostrando, a roupa eu fui mudando, a conduta no geral, as coisas que eu falava, palavrão, coisa mundana, sabe? A forma que eu me comportava no meu trabalho, enfim. Então, observa que assim, não adianta você falar, você ir para uma igreja, entrar numa piscina lá e falar aceito Jesus. E, na verdade, primeiro, esse termo ele é errado, esse termo ele é um termo religioso do homem. Não é a gente que aceita Jesus. Negativo. O homem, se Deus não se revela para ele, se Deus não alcança ele, ele não sai das trevas. Entende? Eu passei a minha vida toda no meio de um ambiente cristão. Minha conversão aconteceu aos meus 35 anos e minha mãe já não tinha mais influência na minha vida aos meus 35 anos. Ela já era doente, já estava praticamente quase acamada. Hoje ele é acamada. Né? Estava aqui no quarto ao lado, acamada, já no último estágio de Parkinson. Então minha mãe falava sobre as coisas erradas que eu não podia fazer, tudo aquilo ela falava, ela não ficava omissa. Minha mãe não apoiava meus erros. Mas a minha verdadeira conversão só aconteceu quando Deus ele realmente me alcançou. Entende? Então a palavra que eu estou te dando aqui é uma palavra que você primeiro tem que refletir. Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está a sua conduta diante de Deus? Entende? Porque não adianta você falar, eu creio em Cristo, como é citado na Bíblia, até os demônios creem, eles creem e estremecem, mas entende? Eles não obedecem, então não muda nada. Então o homem, quando ele fala que crê em Cristo, mas ele não obedece, ele é a mesma coisa desses demônios que também creem e não muda. Se você perguntasse para mim, antes da minha conversão, se eu acreditasse em Cristo, eu ia falar que eu acreditava, mas eu estava no mundo. Qual é a diferença? Entende? Qual é a diferença do homem que está no mundo, que fala que crê em Cristo, mas ele está no mundo, e qual é a diferença do homem que ele está no mundo, mas ele é ateu e não crê? Tem alguma diferença? No final, se os dois morrerem na mesma condição, os dois vão para o inferno. Se não houver um arrependimento do ateísta e daquele que se diz cristão, crendo, mas ele não tem as ações de um homem cristão, ele continua no boteco tomando cerveja, ele continua no futebol, ele continua em relações sexuais ilícitas, seja fora ou dentro do casamento. Entende? Ele continua enganando, ele continua mentindo. Entendeu? Então, o verdadeiro arrependimento, ele traz mudança. Não existe arrependimento, não existe vida com Deus, não existe conversão sem mudança. Beleza? Bem, isso aqui é uma mensagem reflexiva. O que eu estou trazendo aqui para você não é uma coisa abstrata, é a vida que eu estou vivendo com Deus, tá bom? E o que eu posso falar para você, a grande chave para você ter um relacionamento com Deus, para você ver Deus se manifestar na sua vida, para você passar por dificuldade, Deus levantar uma pessoa para falar com você, ó, eu vou te ajudar. Entende? Não, você não vai estar isento das dificuldades, mas você vê que Deus está com você, igual, por exemplo, esses dias Deus falou para mim, através do irmão da fé, falou assim, eu sou o seu escudo, entendeu? E ainda, inclusive, me deu uma palavra acerca da minha vida profissional, que eu estava pedindo resposta. Então, cara, a chave é essa, é a obediência. Então não fica nessa de meio mundo, meio com Deus, porque você não sabe qual é o seu último dia. De repente você acha que você vai viver a vida inteira e aí de repente quando você chegar aos seus 60 anos você vai realmente ter uma conversão verdadeira. E aí você morre aos 40, você morre aos 30, você morre aos 50. Entende? Não queira partir dessa vida sem estar em dia com Deus. Não queira. Não permita que isso aconteça, porque vai ser em vão a sua vida. Você pode ter toda a conquista material que você quiser ter, todo o status, todo o nível acadêmico que você quiser alcançar, PhD, o que você quiser, mestrado, doutorado. Conquiste isso, mas não seja relaxado com a sua vida com Deus. E observa só, eu estou falando de uma vida com Deus, de uma vida sincera com o Criador. Eu não estou associado a religiões, porque religião também foi uma coisa que quando eu comecei no caminho, eu perguntei para Deus, falei, pai, qual que é a religião que eu sigo? Deus mostrou para mim, nenhuma. Qual que é a religião de Cristo? Para os órfãos, os necessitados, as viúvas. Entende? Então é a sua verdadeira conduta com Deus que vai fazer a diferença. Não adianta, por exemplo, quando você vai para o culto, você se comporta direitinho. É legal quando você chega em casa, você é violento com sua mulher, você é violento com seus filhos. A verdadeira conversão, ela não é somente por momentânea ou um ambiente que você está, que você muda, não. A verdadeira conversão, ela é completa, entende? É da sua hora que você sai da cama até a hora que você se deita na cama.
É uma vida com Deus basicamente alinhada todos os dias da sua vida. Não importa se você está no seu trabalho, se você está na sua casa, não importa se você está num lugar público, não importa se você está num lugar que ninguém está te vendo. Entende? Essa é a verdadeira conversão. Bom, é isso que eu queria compartilhar com você. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Eu estou aqui basicamente quase todos os dias, né? Eu vou tentar ser mais frequente aqui nos vídeos, mas praticamente toda semana estou postando aqui 2, 3 vídeos aqui falando sobre Deus. E vou trazer outros temas também que pode ser interessante aí também, que é do meu interesse. Tem meu link no Instagram, vou deixar aqui embaixo na descrição. Segue lá no Instagram também, que lá eu sou bem ativo também no meu Instagram. Tá bom? Um abraço aí, que Deus te abençoe, tá bom?